Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, tá? Deixei as coisas acalmarem mais aqui, tá, pessoal? Por isso que tô vindo gravar essa hora assim, de tardinha, né? Para que eu consiga, né, pessoal? Não tenha muita interferência, eu consiga transmitir a frequência, o ensinamento, tá? Para vocês, tá, pessoal? Porque eu sei que esses ensinamentos, essa frequência que eu estou passando aqui, estão ajudando bastante pessoas, tá, pessoal? Ontem, o vídeo de ontem, né? O vídeo de ontem, as pessoas estavam me parabenizando aí, tava, sabe, pessoal? Pessoas até se emocionaram e tudo com o vídeo de ontem, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso, para não ter muita interferência, vocês receberem a mensagem, a frequência e ajudar a vocês nessa caminhada, pessoal, espiritual, que não é difícil, tá? Que as pessoas querem atrapalhar aqui a sua caminhada espiritual aqui. Tá fazendo de tudo, tá? O espírito tá usando pessoas, tá? Que estão dormindo, tá? Dormindo nessa realidade e às vezes até por colocado nessas consciências, colocado nessas consciências, dinheiro envolvido aqui não vai levar nada. Entende, pessoal? Eu sinto muito que essas pessoas entraram nessas coisas. E o inimigo é isso, quer deixar essas pessoas aí na mentira, no engano, sabe, na ilusão aí que foi criada. Entende, pessoal? Então, eu tô quebrando tudo isso, tá, pessoal? Quebrando todo engano, toda ilusão, para que as pessoas, a consciência fique livre, pessoal, né? E as pessoas ontem, o vídeo de ontem, né, foi muito profundo, né, pessoal? Falar do amor, né, principalmente o amor, a vibração de Deus, né? É muito profundo, né, pessoal? Porque quando a gente está falando de amor, a gente está falando de Deus. A gente tá, porque você viu que o próprio João ele disse: Deus é amor. Aquele que não está vibrando no amor, ele não tem Deus, ele está fora de Deus. Então é muito forte, né, pessoal? Mas graças a Deus tá, ajudou a bastante pessoa ontem e agora espero que esse tema de hoje que eu vou trazer é um tema também, tá, pessoal? Que a gente precisa ficar atento, tá? Porque o que tem pessoas aí desviando as pessoas da verdade não tá no gibi. Era até bom estar no gibi, né? Para avisar a gente, né? Hoje ninguém sabe mais o que é gibi, né? Porque agora não vende. Eu acho que vende mais a revista gibi, aquelas que é o desenho, né? Acho que não tem não, né? Porque a internet hoje, né, pessoal? É bem difícil. Se tiver, é bem pouco, tá? Mas é isso, tá? Tem muitas pessoas desviando as pessoas da verdade. Uma pessoal, pelo o engano, que ela ainda não percebeu que ela está no engano. Tem outras que percebeu, mas ainda quer continuar com a mentira. Por exemplo, o pastor mesmo, que soube que ele estudou, ele soube que o dízimo não era a doutrina de Cristo. Mas ele disse assim: eu não vou deixar de falar, não, porque senão as pessoas não vão trazer o dinheiro aqui. Como é que eu vou manter aqui o templo aqui, a minha família? Eu tenho uma vida assim, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento aqui para manter. Como é que eu vou fazer isso? Entende, pessoal? Então, ele sabe que não é doutrina de Cristo o dízimo, mas ele está pregando. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está colocando engano. Mentira. E aí? Como é que vai estar a situação, pessoal? Você entende, pessoal? A gente
a gente precisa entender essas coisas, tá? Porque enquanto a gente está enganado, tá, pessoal? Enquanto eu estava lá nos grupos religiosos, eu não tinha conhecimento de muitas coisas, eu estava enganado, tá? Tá tudo certo, pessoal. Mas na hora que a gente, opa, não é isso, não, eu estava enganado. A gente deixa isso e começa a falar a verdade. Entende, pessoal? Porque se você sabe da verdade e não fala para as pessoas, você oculta, aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está cometendo pecado, você já está transgredindo, pessoal. Entende? Então é por isso. Então, existe aquelas pessoas que ainda estão inocentes, eu vi até pessoas falando, né, com convicção mesmo, achando que aquilo era verdade. Mas não é. E tem outros que estão falando aquilo já sabendo que aquilo não é a verdade. Então, você está propagando uma mentira, um engano. Você não pode fazer isso, tá, pessoal? E aí Deus não vai tirar você como inocente, tá? É isso, tá, pessoal? Essa é a minha introdução para eu falar do tema de hoje, tá? Eu deixei tudo mais se acalmar aqui, porque isso aqui é sério, tá? É uma coisa séria. Esse tema vai mexer com a gente, vai mexer. Tem que mexer, tá, pessoal? Com a alma. Se a gente não mexer com a nossa alma, então não está servindo para nada. Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? O que é a mentira espiritual? Então, vocês sabem, né? O que é a mentira espiritual, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta: e por que não podemos vibrar nessa energia negativa? Porque é uma energia negativa. É um erro, né? É uma energia negativa a mentira. Então, por que a gente não pode vibrar? Porque essa energia está aí também, a energia da mentira. Mas existe a energia da verdade? Existe a verdade? Existe, pessoal. Existe. Então, aonde é que a gente tem que vibrar? Na energia da verdade, que é positiva, que vai contribuir para o seu bem. Entende? Então, a mentira espiritual é uma energia, é uma força aí também, mas contrária à força de Deus, à verdade. Tá? E tem um pai dessa mentira, né? A Bíblia fala quem é o pai. Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quem é esse pai. Aí, mas primeiro vamos saber o que é a mentira espiritual. O que é isso, pessoal? A mentira espiritual, ele fala, no contexto religioso e filosófico, então, no contexto das religiões e filosófico, daqueles que trazem uma ideia ao pensamento. Refere-se à deturpação ou à negação da verdade. Entende? Então, o que é que ele está dizendo que é essa mentira? Num contexto tanto religioso como filosófico aí. É uma deturpação ou uma negação da verdade. Então, tem aqueles que estão deturpando a verdade, não quer que as outras pessoas saibam, né? E tem aqueles que estão negando a verdade. A verdade chega para eles, eles negam, né? Aí ele fala tanto em um nível individual, então pode ser individualmente você nega a verdade e deturpa a verdade. Ou quanto coletivo, então pode ser também coletivamente, todo mundo aceita a mentira, o engano, ou então deturpa. Entende, pessoal? Está acontecendo isso na nossa estampada, cara. Ele vai falar com consequências que vão além do âmbito terreno, afetando a jornada espiritual
e o alinhamento com a força superior. Então, ele diz que a consequência vai além do âmbito terreno. Então, a mentira não só afeta aqui essa realidade, afeta também a sua jornada espiritual e o alinhamento com força superior. Então, com Deus, com os seres elevados, porque quando você está vibrando na mentira, os seres não podem chegar junto de você. Você está em outra frequência, pessoal. E esses seres, eles atendem aqueles que estão na verdade. Tá, pessoal? Então, tá fora. Então, por isso que eles você não tá alinhado com a frequência dele. Aí ele fala, ela é vista como uma força, então. É uma energia, né? Força. Lembra ontem a força do amor? Então, o que é que quer dizer a força do amor? A energia do amor. Então, essa mentira espiritual é vista como uma força de desequilíbrio. A pessoa está desequilibrada, capaz de afetar um indivíduo de sua essência. Então, afeta a essência, porque a essência da gente é divina, pessoal. Ela gosta da verdade, ela se apoia na verdade e de sua conexão com o divino. Então, se afeta a sua essência, então afeta a sua conexão com o divino. Sobra para mim, aí fica mandando me chamar para os caras. É isso que o É isso que como é que se diz? A conexão, a mentira vai fazer com a gente, pessoal. Tá? Tá vendo? Eu tô falando aqui, ó, o espírito já tá movendo aí, ó, tá, pessoal? Você entende você que eu falei? Eu deixei se acalmar, mas olha como tá a coisa. O espírito, ele não quer que vocês ouçam isso, ele não quer, pessoal. Ele quer empatar de qualquer jeito. Então, tá usando gente da minha família, pessoas aí para querer vir atrapalhar aqui a situação, pessoal. Tá? Pessoas que vêm aqui, tá? Tentando atrapalhar. Olha o tema de hoje, mentira, pessoal. Você acha que o espírito ele tá querendo atrapalhar que eu não fale isso para vocês? Não. Você acha que ele está satisfeito que eu venho falar isso aqui para vocês? Ele não tá, pessoal. Aí ele fala, a mentira em sua essência é uma negação da verdade. Então, na essência da mentira é o quê? É você estar negando a verdade. E a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? A gente tem que aceitar a verdade, porque ela é que nos liga ao Deus da verdade. Porque esse Deus é o Deus da verdade, senão a gente vai estar desconectado de Deus. E é isso que o inimigo quer. Ele já desconectou, ele não se firmou na verdade, né? O diabo, ele desde o princípio, né? Cristo fala, ele não se firmou na verdade, então ele está desconectado da fonte de Deus, tá? Então ele está negando a verdade de toda e qualquer maneira. Aí ele fala, uma distorção da realidade com o objetivo de enganar e manipular. Então, foi o que aconteceu, pessoal? O que ele fez? Ele distorceu tudo. Por isso que diz que o mundo é uma bola, mas o mundo não é. Você vê que a Bíblia, as verdades que tinha ali, foram tudo distorcidas para criar confusão. Você vê hoje, agora, qual é as discussões aí religiosas, um debatendo com o outro. Então, ele fez isso. Mas o que é que Deus quer que a gente faça? Se receba o Espírito Santo para ele guiar você pela verdade. Mesmo ali ele embaralhou tudo, né? Tirou algumas, confundiu ali. Aí o Espírito ele vai mostrando a você o que é verdade. Entende, pessoal? Porque ele não pôde tirar a verdade da Bíblia que Deus não permitiu. O que Cristo falou,
os apóstolos, ele não pôde tirar. Então, o que é que ele fez? Se eu não posso tirar, eu vou bagunçar para que ele não encontre a verdade. Então ele está negando a verdade. Então, para que as pessoas que estão aqui não encontrem a verdade. E é o que está acontecendo, uma distorção totalmente do objetivo, enganando e manipulando muitas pessoas. Entende? É o que está acontecendo. Olha a confusão religiosa que está acontecendo agora. Isso tem... Satanás tem um dedo aí, tá, pessoal? Os espíritos do engano estão operando aí. Para que você não encontre a verdade. Ele quer matar você também. Ele não quer que você se conecte com Deus. Tá? Porque aproveitar que a gente veio de Adão, tá? A gente está desalinhado de Deus, né? E Deus mostrou o caminho dele, que é o Filho dele, Cristo. É a verdade, o caminho, a vida. Então ele quer distorcer tudo isso. Para que você não encontre ele. Tá? Aí ele fala, no âmbito espiritual, essa negação da verdade pode se manifestar de diversas formas. Com a falsidade e o pensamento, palavras, ações, além da negação do princípio e valores morais e espirituais. Ó, você vê, pessoal, eu dei um tempo para que não acontecesse zoado, ó. Olha aí, ó. Entende? É incrível. É só eu começar a agitação aqui, o espírito começa a movimentar. Não querem para que eu grave isso, para que vocês ouçam, vocês não querem. Você viu o vídeo de ontem? Eu vi muita zoada por detrás, mas mesmo assim as pessoas ouviram, foram abençoadas, pessoal. Pessoas daqui estão em outra frequência, está totalmente aleatório do que é a frequência de Deus, tá? Está totalmente desvirtuado. Vocês percebem aí. Ela tá procurando porque eu falei dela. Aí, o que é que a gente falou? No âmbito espiritual, essa negação da verdade pode se manifestar de diversas formas, como a falsidade, né? O pensamento e a palavra, ações, além da negação do princípio, valores morais e espirituais. Então, como é que essa falsidade se manifesta? Através de falsidade, pessoas sendo falsas, pensamento, palavras, ações, além das negações. Olha aí, ó, pessoal. Olha aí, ó, pessoal. Tá vendo aí? Ó. Eu deixei as coisas se acalmarem, ó. Mas, ó, quando a coisa se acalmou, que eu comecei a gravar, ó, aí, ó. Ó o espírito aí. Você entende agora? Você entende agora por que eu tô falando? Quer atrapalhar a espiritualidade, pessoal? Eu não sei o que é que vai acontecer aqui, tá? Mas algo bom, parece que eu não estou pressentindo que não vai ser, tá? Eu estou aqui orando, emanando energia, mas estou pressentindo que é algo que não vai acontecer bom, tá? Eu estou falando, tá, pessoal? Aí, então, são falsidade, pensamento, palavra. Isso atrasa o pensamento que eu quero passar para vocês aqui, pessoal. Ações, além da negação do princípio, valores morais e espirituais. Então, tudo que vai tirar o princípio, valores morais e espirituais, pessoal, né? Ética, mentira, tá? Tudo que vai tirar isso, então, você sai da frequência. Aí ele fala, a prática da mentira é frequentemente associada a um desequilíbrio no campo espiritual, afetando o indivíduo em sua essência e na conexão divina. Então,
Aqueles que é praticante da mentira, pessoal, toda hora ele está mentindo, né? Ele está nessa frequência, quase a maioria, tá, pessoal? Então, está afetando o campo dele espiritual. Então, ele está entrando em desequilíbrio. Porque o que equilibra ele é a conexão dele com a espiritualidade. Mas como você mente, você se afasta, então você está no desequilíbrio. Porque a sua essência é que liga você a Deus, pessoal. Mas quando você está aqui mentindo, então, por isso que toda a composição aqui que a Matrix colocou, existe engano e mentira. Aqui, pessoal, toda a composição aqui da Matrix você está composta de mentira aqui, tá? Se você não sabe disso, tá? e aqueles que querem falar a verdade é massacrado. Hã? Eu vi ontem um deputado, né? Parece que é deputado. Parece que é lá do Paraná. É um que tem até um cabelão assim. Ele estava tentando falar a verdade do que acontecia. O que é que fizeram com ele? Vamos tirar ele daqui. Entende, pessoal? Então, um cara que vai querer falar a verdade, as coisas certas lá, não é recebido. Porque essas composições estão tudo na mentira. Por isso que não espere nada de bom aí. Tinha alguns aqui que ficavam se enganando aí com política, com coisa. Eu digo, você está perdendo seu tempo, tá? Vai perder seu tempo, porque pode entrar um, entrar outro, a composição vai continuar. Essa composição que a gente vive é baseada na mentira, pessoal. E não pode continuar. E a gente tenta continuar alimentando essa forma que está sendo colocada. É as pessoas. Então, por isso que você tem que acordar para não alimentar essas coisas da Matrix. Mas a maioria alimenta. Por que você não quer mudar? Por que tem que ser essa composição que... Então, eles já acostumaram, então vocês não querem sair, mas tem que sair. Por isso que o despertar é difícil para as pessoas, tá? Porque ela pode perceber que o pastor está mentindo para ela, que ela tanto confia. E é difícil ela saber isso, tá? Ela não quer saber isso, tá? O pastor está mentindo para ela, alguém está mentindo para ela, a política, os professores estão mentindo para ela. Quanta mentira os professores passaram aí por causa que a Matrix colocaram, mandaram ele passar mentira. E agora a gente descobriu que é mentira. Então, pessoal, é isso, tá? A gente que é desperta, é por isso que é difícil despertar, tá? Porque quando a pessoa desperta, ela encara isso, tá? Por isso que é difícil de assistir meu vídeo. Talvez aqui mostre que o seu líder lá, o seu pastor, esteja errado. E você não quer aceitar. E o pior de tudo, tá, pessoal? Que eu desperto essa pessoa de ficar com raiva do pastor, sabe com que ela fica com raiva? Ela fica com raiva de mim, que eu despertei a consciência dela. Então ela tem raiva de mim. Quem enganou ela foi o pastor lá, agora ela fica com fica com raiva de mim, pessoal. O que é que eu tenho a ver com isso que mentiram para vocês aí? Eu não tenho nada a ver com isso. E você aceitou. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, ela ouve aqui meu vídeo, aí desperta ela fica vendo que o pastor dela tá errando. E aí? Aí você fica com raiva de mim? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu só estou falando aquilo que está na minha alma. A verdade. Agora, se você não está preparado para isso, não venha. Não venha ouvir. Hã? Aí o que mais? Ele fala, a mentira, seja ela dita por palavra, por ações, pode gerar desconfiança, afastamento e solidão.
Então, aquele que pratica mentira, né, seja por palavra, por ações, pode gerar uma desconfiança, afastamento e solidão. É o que acontece com as pessoas. Por quê? Ela se sente só. Você viu que a gente, quando vibra no amor, na verdade, a gente não se sente só. Por mais que a gente não esteja pessoas do nosso lado, a gente tem a companhia espiritual de Deus. A gente sente acolhido. Então, essa solidão tem a ver com isso. Porque sua essência se afasta da verdade. Tá agitada aqui, viu, pessoal? Na hora que eu começo, agita, tá? Agita bastante. Aí ele fala, além disso, a prática constante da mentira pode levar a aprisionamento em ciclo de ilusão. Então, leva você a ficar preso no ciclo, na ilusão. Então, por que aqui é conhecido como a Matrix, a ilusão que a gente está? Por causa que tudo que foi composto aqui pela Matrix é uma mentira, é uma ilusão. Então, quanto mais você mente, mais sua consciência está entrando nesse ciclo aí. Então, como é que a gente faz para sair da ilusão da Matrix? Se apoiando na verdade. É por isso que Cristo disse, e conhecerei a verdade, e a verdade vai libertar. Então, vai libertar sua consciência desse ciclo de ilusão. É só a verdade. Então, lugar que tem engano, mentira, pessoal, não tem despertar espiritual. É outro engano. O falso despertar é outro engano que muitas pessoas estão caindo. Porque aqueles que estão dizendo que estão querendo falar de despertar, estão na mentira, pessoal. Estão falando de mentira também. Aí não vai existir despertar. Porque despertar é quando as pessoas se apoiam na verdade. Aonde tem engano, não tem verdade, tá? E quando eu falo isso aqui, agita mais aqui. Os espíritos se comovem aqui, tá, pessoal? Mas vai ter que ouvir, tá? Se os líderes aí de outros grupos não falam isso para você, eu aqui não tenho vínculo nenhum. É por isso que eu não tive vínculo nenhum com nenhum grupo religioso, por causa disso. Porque senão eu não ia falar essa verdade para vocês. Tem uns aí, pessoal, que tem vínculo com algum grupo religioso, ele não pode falar a verdade, ele esconde. Você também está errando, tá? Porque quando você esconde a verdade das pessoas, você já está cometendo pecado. Então, não era melhor nem você saber a verdade, tá? Era bom você estar enganado também na ilusão aí, tá? Era bom isso, porque você sabendo e esconde, já está cometendo um pecado também, tá? Você tem que falar a verdade, seja onde for, tá? Pode sofrer consequências, mas mantenha a sua verdade até o fim, tá? Aí ele fala, onde a mentira exige outra para sustentar, prejudicando tanto o mentiroso quanto aqueles que o cercam. Então, você vê que a energia da mentira, aquela pessoa que adere a essa mentira, né? Essa energia, aqui, ó, bota aí, ó. O gelador para ele vai prejudicar. Ele vai prejudicar tanto a ele, tá? Porque ele está mentindo para ele mesmo. E vai prejudicar as pessoas que cercam ele. Você vê que o prejuízo é grande, tá, pessoal? Pega aí com a paz isso aí, ó. Aí ele fala, a verdade é vista como um caminho de libertação. Então, de libertar da ilusão da Matrix e de alinhamento espiritual. Então, só pode sair da Matrix, a verdadeira libertação, quando você se apoia na verdade.
e ter um alinhamento espiritual, aí você vai ter um alinhamento verdadeiro. Não essa farsa religiosa. Até no meio que estão falando de despertar espiritual, isso é uma farsa do despertar. O Espírito entrou aí em gente aí, tá? Para criar essa farsa do despertar, para que você não desperte verdadeiramente. Até isso, por isso que eu poderia até me juntar com os grupos, né? Que estão falando de despertar, mas mesmo assim eu não me junto. Porque eu estou vendo também que tem engano, tem mentira. E não vai existir despertar. Então, por isso que eu não me afiliei nem nos grupos dos despertares espirituais. Nem grupo evangélico, católico, espiritualista, não me envolvi em nenhum, porque eu estou vendo o pessoal. E eu sinto muito em falar isso aqui, tá? É porque eu queria que tivesse pessoas com essa determinação de só falar a verdade, de, sabe? Mas eu sei que não rola aqui isso, tá? Rola dinheiro, rola coisa. Então, tem pessoas que se envolvem com isso, quer ganhar ali, quer aproveitar das outras pessoas que estão inconscientes, tá? Eu sei que isso rola, tá, pessoal? E está sendo o desvio da verdade de muitos. Aí ele fala, ao buscar a verdade, o indivíduo se aproxima da sua essência. Então, você só vai se aproximar da sua essência verdadeira, sua centelha divina, né? Quando você se aproximar da verdade, buscar a verdade. E fortalecer sua conexão com o divino. Seja qual for a sua crença. Então, a crença no verdadeiro. A gente tem uma crença, pessoal, que é para ser colocada no verdadeiro. Por isso que eu fico aqui analisando. As pessoas estão falando, nossa, é verdade. Eu digo, essa verdade está dentro de você. Então, quando a pessoa está olhando para dentro, ela está observando. É por isso que teve uma pessoa aqui que falou que era difícil de assistir meu vídeo. Porque estava falando com a alma dela. Estava tocando, é verdade. Ela disse que sentiu incomodada. Mas não foi eu que incomodei ela, foi a espiritual. Eu estou falando aquilo que tá na minha alma. Porque todo esse meu vídeo é de intuição. Tá, pessoal? Aí ele fala, a compreensão da mentira espiritual pode variar de acordo com a tradição religiosa e filosófica. Então, vai variar. A mentira vai rolar, né? No meio evangélico tem uma mentira lá, do dízimo lá, né? As coisas lá, que só diz que na igreja lá que tem a verdade. Em outro grupo religioso, a mentira lá já é outra mentira. Então, vai variar, tá? Ele fala, na Bíblia, né? A mentira é vista como uma ação contrária à natureza de Deus. Então, a Bíblia fala para não... quando está mentindo, a pessoa está contrária à natureza de Deus. Que é a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. E associado ao pecado, influenciado pelo maligno. Então, a Bíblia fala sobre isso, que a mentira é contrária à verdade, está associada ao pecado. Então, você está cometendo um pecado, tá? Quando está mentindo. E você está sendo influenciado pelo maligno. É isso. Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, tá? Espero que aqui as pessoas fiquem mais calminhas, tá? Os espíritos aí do engano, da mentira. Aí ele fala, algumas perspectivas espirituais vê a mentira como uma doença perigosa. Então, é uma doença da alma, tá, pessoal? Quando a pessoa entra, ela não consegue deixar de mentir. Já virou uma doença. Já permeou, essa energia já permeou totalmente a alma daquela pessoa. Entende? Não tem mais o que fazer. A pessoa já está pecando. Então, precisa de cura. E o que vai curar? A verdade.
Doa quem doer, mas vai curar. Ele fala que desajusta o psiquismo. Então, desajusta sua mente, pessoal. Porque você entra em desequilíbrio, então desequilibra a sua mente. Você aí mente uma vez, aí para manter aquela mentira, você começa a mentir, criar Vitor para manter aquela mentira. Pronto, o cara criou um emaranhado de mentira para o cara sair. Ele mesmo é uma corda que você está pegando assim, você está se amarrando você mesmo. A mentira é isso. É o cara se prendendo, tá? Se algemando, tá? É a mesma coisa. Aí ele fala, afasta os espíritos superiores, então, nos afasta do espírito, anjos, mentores, como é que se diz? Nos afasta de Deus, né? Dos seres que estão para nos ajudar. Por quê? Porque esses espíritos estão na verdade, pessoal. Esse espírito veio de Deus para auxiliar aqueles que são da verdade, tá? Deixando o indivíduo mais vulnerável à influência negativa. Então, aí se esses espíritos não estão perto de você, vocês estão mais vulneráveis. É isso que acontece, tá? Vocês vão ficar mais vulneráveis à influência negativa. Entende? Aí ele fala, a mentira espiritual é mais do que uma simples falsidade. Então, não é só falsidade, tá? Ela é um desvio da verdade. Então, tudo que está desviando da verdade, pessoal, é uma mentira espiritual. Então, o que é a mentira espiritual? É a minha pergunta. É um desvio da verdade. Então, tudo que está desviando da verdade, você está nessa mentira espiritual. Então, sua consciência está vibrando. E é por isso que eu coloquei. E por que não podemos vibrar nessa energia negativa? Porque a gente vai ficar afastado de espíritos superiores do bem e a gente vai estar vulnerável à energia negativa. É por isso que eu coloquei que a mentira é uma energia negativa. Porque quando você se afasta da verdade, os espíritos do engano tomam conta. E isso tem acontecido com muitos líderes, tá? É por isso que você está vendo muitos erros aí por causa disso, tá? Porque não se conectar ao espírito da verdade. Porque existe um espírito da verdade, né? A não ser que os preteristas vai dizer, não, o Espírito Santo só foi para os apóstolos lá daquele tempo, né? Porque eles estão dizendo que é tudo do tempo lá, então tudo já se cumpriu lá no 70, né? No ano 70, então tudo já se cumpriu lá, então o Espírito só foi lá para ele, então agora não tem mais Espírito da verdade aqui. É isso? Você entende? É outro engano. Então, por que essas pessoas estão entrando nesse engano, pessoal? Por causa que está se afastando da verdade. Aí os espíritos vão criar vários vitepúgios, né? Vai criar várias ilusões para colocar na cabeça das pessoas. E quantos estão aderindo a esse preterismo? Tá? Então, se vocês acreditam que tem o espírito da verdade hoje, vocês têm que se alinhar a ele, tá? Não a mentira. Então, se você falar que tudo já se cumpriu lá nos apóstolos, não tem mais espírito da verdade. O espírito só foi para os apóstolos. Não tem mais espírito da verdade aqui, tá, pessoal? A gente tá todo mundo agora, o espírito da verdade não tá mais aqui, já foi embora. E é isso que a Bíblia fala, pessoal. Você entende? E o pior que a Bíblia fala lá, Paulo, né? O que detém o espírito do erro, né? O engano, é o espírito da verdade. Quando ele não estiver mais aqui, vai tomar conta aí.
O erro vai ser bem grave aí, tá? Aí, então, ele fala, o desvio daqui pode ter consequência profunda para a jornada espiritual e bem-estar do indivíduo. Então, é isso que ele quer afetar. Quer desviar você da verdade para afetar a sua jornada espiritual. Então, aquele que se desviaram, está na frequência vibrando na mentira, a jornada espiritual dele foi parada. Por isso que quem está dormindo ainda não despertou para a verdade, ele ainda não entrou na jornada espiritual, ele não está crescendo. Ele está estacionado aí, e se deixar o corpo, vai para o mundo espiritual, vai para o umbral, e se voltar para ter outra chance. É isso que vai acontecer. Tá? Aí ele fala, a mentira desajusta o nosso psiquismo, então, nossa mente, né? Desequilibra fluidicamente, então, nossa energia, né? Afastando das companhias dos espíritos superiores, que não pode estar colaborando com o que procede de maneira falsa com seu irmão na humanidade, deixando sobre nossa inteira responsabilidade abrir as portas mentais para a entrada como facilidade dos malfeitores, além que saberão explorar o baixo padrão vibratório de que não se conserva vigilante. Então, se você é uma pessoa que está na verdade e não se está vigiando, você começa a entrar na mentira, você está abrindo porta para o espírito, os mentirosos, espírito maligno, que vai fazer você desviar da verdade. E pior ainda, tá? Se você for um líder, um pastor, se desviar por causa de dinheiro, por causa de coisa, esses espíritos vão fazer com que você engane a muito. E é o que está acontecendo, tá, pessoal? A bagaceira tá aí, tá? Muitos entrando nessa frequência aí de mentira, sendo levado, e pior quando essas pessoas descobrem, né? Ela desperta mesmo para a verdade, vê meu vídeo aqui, desperta aí, fica até com raiva de mim. O que é que eu fiz com você? Eu não fiz nada. Você estava no engano, eu só abri seus olhos para você perceber. Aí ela se revolta, a pessoa pode entrar no momento de revolta, tá? Isso aconteceu na hora que eu despertei, eu entrei no momento de revolta. Ai, eu tô revoltado, eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com tudo, tá? Então, pode acontecer isso, tá, pessoal? A gente entrar porque os espíritos começam a enganar, usa algum líder e você acredita, e aí começa a entrar no engano. Quando depois você perceber que estava engano, é difícil, mas você tem que encarar e tem que perceber que foi o seu momento como é que se diz? De cegueira, de ilusão, tá? Como eu estava também nesses meios religiosos, era um momento de cegueira, de ilusão, tá? A gente quer acreditar, a gente quer ter uma crença, mas a nossa crença tem que ser colocada na verdade. E esses contextos religiosos que estão na mentira, já é para a gente chegar e colocar a nossa crença nessa mentira. Isso é o trabalho da Matrix, tá, pessoal? Dos espíritos aí. Então, às vezes a gente foi enganado, colocou nossa crença no engano, em alguma mentira, mas a gente, quando descobrir, deixa lá. Não coloque também no coração, tá, pessoal? Esqueça, siga a sua vida. Aquilo foi um momento que a gente não estava lúcido, tá? Quando agora a gente está lúcido, a gente tem que ficar vigilante agora para que a gente não se desvie para um engano, a mentira, tá? Aí ele fala, a questão é que a mentira apresenta muitas facetas, então, né? Aliás, não é, por exemplo, a chamada fake news. Então,
Existe fake news aí que não está de brincadeira, tá? Uma atividade impúria que visa nada mais, nada menos do que macular reputações ilibedadas através de disseminação de mentira. Então, tem aqueles, pessoal, que está sendo preparado pelo menos só para colocar fake news. Essas pessoas vão receber a recompensa dela, tá, pessoal? Não tem como evitar. Essas pessoas já se imbuzeram do mal de passar fake news. Aí, tem um bocado aí, tá? Aí ele fala... como é que se diz? Cadê? Disseminação de mentira. Como efeito, há um atuante esforço para, no mínimo, tolher esta prática objeta, que, por incrível que pareça, é abraçada por muita gente que faz disso uma profissão de fé. Então, faz isso até uma profissão de fé dela, em espalhar mentira, pessoal. Meu Deus, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque essas pessoas estão sendo usadas por espírito, tá? Os espíritos que Paulo falou nos últimos dias, espíritos enganadores, vão usar essas pessoas para isso, pessoal. Para desviar muito as pessoas que estão na verdade. Mas se você tem um espírito, o guia, você não vai ser enganado, tá? O Espírito de Deus vai mostrar a verdade para você, tá? Ainda tem Espírito de Deus, tá? Que não vai deixar a gente enganado, tá? Não é como o Espiritismo está dizendo que só foi para aquele tempo. Aí o que mais? Aí ele fala, a fake news cumpre, recorda, distorce, confunde e principalmente entesoura em verdade cruéis, que torna mais complicada a vida da vítima, dos comentários levianos. Então, é isso que está acontecendo, tá? Portanto, é decepcionante perceber que há indivíduo que ainda se dedica de maneira costumeira à mentira. Tem, né, pessoal? Tem aí pessoas que ela sente prazer em mentir, tá, pessoal? Mas vai receber a sua recompensa, tá? Ela já está sendo objeto, instrumento de Satanás, do diabo, tá? E pior que tem algumas que estão sendo instrumento e não estão percebendo. Tem outras que estão percebendo mesmo que já está fazendo isso como maldade mesmo. Tem outras que estão sendo enganadas, estão sendo instrumento para passar em verdade, né? Não a verdade correta. Aí ele fala, não bastante isto, a prática de mentir propriamente dita, é preciso reconhecer, envolver todo o segmento da sociedade. Então, todo o segmento da sociedade está envolvido aí na mentira. Então, tudo aí está debaixo do poder de Satanás, pessoal. É por isso, todo aqui o contexto aí, tá? A matrix aí, todo o contexto está debaixo dessa mentira. Então, a sociedade toda está envolvida. Então, a gente que desperta para falar a verdade nesse meio onde tudo é mentira, pessoal. Tudo é engano, tudo é uma frequência de engano. É difícil ou não é? Agora, você entende agora o meu trabalho aqui? Como é difícil? Você entende agora, pessoal? Como é que eu tenho que lutar com os espíritos, com um bocado de coisa? Tenho que lutar contra mim mesmo para não desviar da verdade por causa de algum dinheiro, por causa de alguma coisa que ser iludido. Você entende agora, pessoal, como é difícil eu me manter aqui? Por isso que se vocês que são da verdade, quando me ajuda aqui, está ajudando a eu espalhar essa verdade, que já são poucos, tá? São poucos que estão aí dizendo a verdade com sinceridade mesmo. Com a alma deles, são poucos.
Por isso que não tem chance, não tem vez, tá? É pouco. Então, os que estão mentindo mais tem mais saída. É por isso, pessoal, tá? Mas é isso, a gente tem que manter a nossa posição até o fim, porque assim a gente vai ser salvo dessa ilusão. Você não sai da Matrix se não se apoiar na verdade, tá? Não existe isso, tá? Você cair no engano aí, o falso despertar, né? Porque até agora o meio que era para despertar as pessoas está sendo falso. O falso despertar, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, mentir não prejudica apenas os outros. Na verdade, a energia da mentira cria um ciclo vicioso de sofrimento para quem pratica. Portanto, a maior prejudiciado é você. Então, por isso que, por exemplo, se eu tiver aqui, eu vim aqui mentir para vocês, pessoal, o prejudicado vai ser eu. Eu posso enganar umas pessoas, né? Prejudicar algumas pessoas, mas o mais prejudicado vai ser eu. Então, a pessoa quando está mentindo, você vê que o mentiroso ele nem percebe isso. Ele está mentindo para ele mesmo. Esse é o pior engano, tá, pessoal? É quando você está mentindo para você mesmo. Você não se apoia na verdade. Você está sendo falso, não está sendo verdadeiro. É a pior mentira. Então, você já é um instrumento de Satanás e nem sabe. E tem pessoas assim, tá, pessoal? No meio religioso, em vários contextos aqui da sociedade, tem pessoas assim. Eu sinto muito, tá? O prejudicado vai ser você mesmo. Você está prejudicando a você mesmo, tá? Porque a outra pessoa, até você enganou, Deus pode dar misericórdia a outra pessoa e você não. Você vai ser julgado, tá? O que mais, pessoal? E aqui estamos falando não somente da grande fraude, mas também das pequenas omissões do dia a dia. Então, não estamos falando aqui, ele está dizendo das grandes fraudes, aí, das grandes mentiras que está acontecendo na sociedade. Então, aquelas pequenas omissões que a gente faz no dia a dia, já estamos contribuindo para essa grande mentira aí, para esse sistema que a gente está posto. Por isso que a gente tem que estar vigiando o nosso dia a dia. O que é que você está fazendo? Você está enganando alguém para tirar dinheiro de alguém? É como as pessoas ficavam pulando dentro da igreja, tá? E aí, quando saía ali, eu pensava que aquelas pessoas estavam mentindo. Entende, pessoal? Então, como é que pode isso? Aí é um engano muito grande, tá? Porque a pessoa está num grupo religioso, está lá mentindo, então está enganando os irmãos. Nossa, pessoal, é muito. É por isso que esses daí não vão entrar, tá? Não vai entrar. Se não se arrepender, não vai entrar no caminho de Deus. Não entra, não passa, tá? Aí o que mais? Nosso pensamento e emoção cria um campo eletromagnético em nosso redor. E isso isso não é nada místico. Estudioso da mente e do comportamento humano, como neurocientista e epigenética, já provaram isso. Então, se você mente, pessoal, na seu pensamento, a sua emoção, vai criar um campo eletromagnético. Então, como é que vai ter esse? Vai estar todo desorganizado, pessoal. A pessoa que mente. Por isso que os sensitivos, né, os médios, as pessoas que têm a espiritualidade aberta, ela percebe o campo na hora que a pessoa está mentindo.
Pessoal, eu já percebi já muito isso, tá? A energia que a pessoa. Por isso que eu fico reparando bastante na sinceridade. Por isso que eu tenho visto aí, tem alguns pregadores, tá? Que eles estão enganados mesmo. Eles estão pregando ali, ele está de coração, mas ele está passando erro. Porque ele está acreditando, está apoiando a crença dele em um erro. Ele está acreditando naquele erro. Então essa pessoa está enganada. Agora tem outros que estão passando mentira mesmo, pessoal. Pela energia você sente, pelo campo eletromagnético, a mentira dessa pessoa. Tá? E já provaram, então, os cientistas, neurocientistas e epigenética, né? São que estão analisando essa parte da alma da pessoa, eles provaram, viram que há um desequilíbrio. Então, quando a pessoa mente, desequilibra o chakra, desequilibra tudo. Aí ele fala, quando optamos pela mentira, estamos ressoando, então, emanando energia, né? Em uma frequência de medo, insegurança e manipulação. Então, essa é a frequência que você está emanando. Medo, insegurança e manipulação. Nossa, é só frequências baixas, tá, pessoal? Esse campo energético não desaparece. Ao contrário, ele se torna um imã para experiências semelhantes. Então, se você é uma pessoa que fica mentindo, então você vai atrair pessoas desses top aí. Pessoas e espírito também. Espírito que é da mentira, do engano, então você vai trazer para de junto de você, para o seu campo. Você entende por que a gente não pode vibrar nessa energia? É a minha pergunta. E por que não podemos vibrar? Você entende o prejuízo de você mentir, pessoal? É um prejuízo grande. Então, seu campo, né? Ele está todo desequilibrado, desorientado. Você está mentindo, né? Ah, é uma mentira aqui para eu ganhar um dinheiro. Eu não sei o quê. Já foi, tá, pessoal? Aí você vai naquele ciclo vicioso. Então, é isso que o maligno quer, tá? Aí você tá preso, tá, pessoal? Ainda precisa acordar, porque só é desperto aquele que se apoia na verdade, tá? Sem apoiar na verdade, não existe despertar, tá, pessoal? Aí, vamos parar aqui, tá, pessoal? Nossa, eu corri bastante, mas as interferências, né? Começou a atrapalhar o tempo, né? Mas vamos parar aqui. Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? Para a segunda parte, tá, pessoal? Mas já se acalmou mais aqui, tá? Graças a Deus. Então, até a segunda parte.